Como é que você tá? Espero que bem dentro do possível. Esse mês de maio eu resolvi fazer uma série de conversas aqui sobre uma das áreas do meu trabalho que eu tenho muito orgulho, que é a educação parental. E não são respostas diretas sobre como você deve educar seus filhos e filhas. É um campo de estudo que eu me dedico já há alguns anos e que pretende fazer com que a gente faça as perguntas certas sobre esse caminho que não vem com mapa, que é criar seres humanos novos. Segunda passada eu fiz uma live no meu Instagram, que está salva, se você quiser ir lá para ver. E eu te convido para você conhecer meu curso Princípios da Parentalidade Positiva, que trata justamente disso. Por onde a gente começa esse diálogo na nossa casa, com a nossa família, com o nosso repertório emocional. E cada segunda de maio eu vou vir aqui com um vídeo como esse para a gente conversar mais. Vamos? Bom, falar sobre a educação dos filhos e filhas é algo que mexe com a gente. Somos tomados por uma sensação de vergonha, medo e até irritação, como se a gente tivesse que ter todas as respostas para os desafios com as crianças. E diante desses sentimentos, a gente tem dois caminhos. O primeiro é evitar, dizer que tudo isso é invenção e que criança é assim mesmo. O segundo é assumir que não nascemos pai ou mãe. Ano passado, eu lancei meu primeiro livro, Eu Não Nasci Mãe, e eu quero ler um trechinho dele aqui para vocês. Eu não nasci mãe. Aliás, nunca pensei muito sobre o assunto. Filha de uma jovem mãe solo, quando eu falava em crianças, dizia que queria ter filhos, mas sem casar, para repetir a história da minha mãe. Era um jeito de dizer que ela fazia um belo trabalho e que eu a amava demais. Essa estrutura formal que chamamos de família, com pai, mãe e filhos, não habitava minhas fantasias. Mas a vida é uma senhora irônica, que ri da nossa cara. Aos 25 anos, eu estava casada com o amor da minha vida, com quem tive 4 filhos. Mas eu não nasci mãe. Esse livro é a prova disso. Foi por não saber e por errar muito que escolhi refazer minha rota. Foi pela vontade de aprender a ser uma mãe melhor e uma mulher mais inteira que comecei a estudar sobre parentalidade. Ser mãe ou pai não é um destino e nem um instinto. Um filho é um desconhecido, um mundo novo que precisamos desbravar sem rotas ou mapas. À medida que o tempo passa, essa viagem revela paisagens internas nunca vistas. Filhos são uma oportunidade para que a gente se reconheça. A gente aprendeu a observar a relação entre adultos e crianças com olhos de muitas certezas. E são elas nossas maiores inimigas quando precisamos ajustar a rota para encontrar caminhos mais leves, equilibrados e possíveis dentro das relações familiares. Eu costumo falar que quando nos tornamos pais e mães, ou padrastos, madrastas, qualquer tipo de cuidador, a gente traz uma mala cheia de memórias, sentimentos, lembranças, e é nela onde buscamos os recursos para lidar com os nossos filhos. Mas essa não é uma mala preta que fica no meio da sala para todo mundo ver. Essa é uma mala que a gente carrega do lado de dentro. E muitas vezes essas memórias e sentimentos são acessados pela brechinha, porque abrir essa mala dá um medo enorme. Então a gente se engana, achando que é possível deixar ela fechada, mas não é. Eu aprendi ao longo da minha jornada como educadora parental que o melhor jeito de cuidar dos nossos filhos é cuidar da gente mesma. É ganhar intimidade com a nossa história, ir lá, abrir essa mala, olhar para tudo que tem dentro dela. Só assim a gente consegue escolher de forma consciente o que desejamos continuar carregando e o que não nos serve mais. Esse é o exercício mais importante da gente aprender. Porque não podemos bater o pé dizendo que tudo que foi feito antigamente é ruim, não serve mais e que bom mesmo são as novas teorias sobre a criação de filhos. Não é assim que funciona. Não dá para jogar fora uma mala inteira sem fazer a triagem do que a gente ainda quer e do que não nos serve mais, né? Eu sinto que meu trabalho vai muito nessa atuação junto aos pais. Para conseguir fazer essa escolha,
vamos precisar entender os pais e mães que somos, ou o nosso modelo parental. Esses modelos são os estilos de relacionamento que você tem com seu filho. E isso geralmente não é uma escolha. Eu não digo assim, eu quero ser uma mãe dura, ou eu vou ser um pai permissivo, ou ainda, quando meu filho nascer, eu sei que eu vou ser mais autoritária. Não é bem assim que funciona. E sabe por quê? Porque a maneira como a gente se relaciona com a criança diz coisas sobre nós que às vezes a gente nem sabe. E cada uma das crianças que vier para a minha vida vai despertar diferentes coisas em mim. É por isso que às vezes com um tudo é mais fácil e com o outro parece que está sempre truncado. O choro de um filho parece que entra no nosso juízo, mas o choro do outro é até tranquilo de lidar. As birras de um te deixam louca, mas o jeito do outro te leva às gargalhadas. Eu sinto que é urgente a gente conseguir investigar todo esse cenário antes de querer resolver o problema de comportamento das crianças, sabe? Porque no fundo, todos nós somos mal comportados de vez em quando. Então, qual é o grande problema das relações familiares? Para mim, o grande problema está na nossa dificuldade de lidar com as emoções que essas relações provocam. E o meu convite para vocês o tempo todo é para que a gente cuide do que sentimos, para que a gente restaure o nosso equilíbrio e assim a gente consiga enfrentar melhor e de forma mais confiante os desafios que virão quando temos crianças por perto. Tá pronto para esse mergulho? Então vamos começar. Não sei se acontece com você por aí, mas pelo que eu vejo no meu trabalho, é muito comum pais e mães se pegarem falando ou fazendo coisas que os pais faziam. É comum também pais e mães se pegarem criticando coisas que os pais falavam ou faziam. Não tem jeito. Nossa grande fonte de referência são os nossos pais, seja para negar, seja para repetir. E eu não acho que a gente tenha como fugir muito disso, porque está em nós. Para mim, a questão é essa ser a nossa única fonte de referência. Porque, pensa comigo, se eu uso como orientação, como guia, um mapa do passado para dialogar com a criança desse tempo, talvez os caminhos desse mapa não sejam os melhores, certo? Talvez as trilhas usadas já não sirvam ou te façam percorrer um caminho muito mais longo, cansativo e doloroso para chegar em algum lugar. Lembra da mala? Pois bem, olha para sua mala e me diz o que é que tem dentro dela. Como eram seus pais e essa relação entre vocês? E principalmente, como você percebe que isso te influencia como pai e mãe? Uma vez eu fui provocada a pensar por que eu acreditava nas coisas que eu acreditava. E esse exercício mexeu demais comigo. À medida que eu fui investigando minhas crenças, eu vi que aquilo que era mais antigo em mim tinha raízes na minha família de origem. E essas são as coisas mais difíceis da gente se desfazer na gente mesmo. Sabe quando dizem para você que não pode chupar manga e beber leite? Pois é. Ouvimos isso nossa infância inteira e guardamos tão bem guardado dentro da gente que isso se estabelece como uma verdade. E para comprovar, vai ter sempre alguém com uma história que envolve manga e leite e que deu errado. Quando trazemos isso para os filhos, temos alguns cenários. Presta atenção nessas frases. Criança precisa ser bem comportada. Castigo é um jeito de educar. Criança só ouve no grito. Os mais novos respeitam os mais velhos. Se mentir, vai virar um mentiroso. Meninas são mais quietas do que as meninas. Meninos gostam de brincar de luta. Irmãos precisam ser amigos. A mãe sente um amor incondicional pelos seus filhos. Ser pai e mãe é muito difícil. Essa lista de verdades absolutas segue sem fim. Acontece que filho não é um papel em branco, que a gente desenha como quer. Filhos são pessoas e a gente esquece disso. E como pessoas, eles são complexos, têm personalidades e nós, pais e mães, precisamos tentar desvendar, conhecer essas figuras que chegam em nossas vidas. Minha proposta como educadora parental é te fazer descobrir, desvendar o mapa que a sua criança te apresenta. Esse é um mapa único, que não tem igual.
Então não adianta eu te oferecer uma fórmula mágica, uma dica de como fazer. O meu grande desejo é trazer de volta a curiosidade e a conexão para as relações familiares. Eu acredito demais na importância da gente estudar, ler, aprender para ser pai e mãe, para ser cuidador de criança. Não porque existe um jeito certo de fazer isso, mas porque existem outros jeitos. O mundo mudou, tudo ao nosso redor está sendo revisto. As relações familiares, as relações de trabalho, as relações de poder, as hierarquias, o jeito que se aprende, a escola, as brincadeiras. E é claro que tem coisas que precisam ser aprendidas ou pelo menos pensadas, repensadas sobre como educar uma criança. Porque os perrengues, eles não vão sumir. Seu filho não vai virar uma outra criança que faz tudo que você pede em 3 passos. A gente precisa seguir na conversa sobre como a chegada dos nossos filhos nos movimentam, mexem com aquele espaço dentro de nós que antes era super seguro e claro. Tá tudo bem não sentir essa clareza. Tá tudo certo achar que não tem respostas. A gente tá aqui para não desistir de procurar, para não acreditar que é fácil. Nossos filhos demandam de nós muita energia e não é só energia física para dar conta de correr atrás deles. É a energia de se disponibilizar para aprender o tempo todo. Tenho eles 1, 11 ou 21 anos. Em cada fase vamos precisar parar, respirar, pensar e aprender junto com eles. Vamos?